Os teólogos, eles não vêm citando o nome de quem foi que escreveu esses salmos. Não, ficou esse vago. Mas existe uma coisa interessante aqui, e eu fiquei muito feliz, porque se nós formos observar, o culto ele tem direcionado, tem levado, tem caminhado uma só trilha, e leva para tudo aquilo que eu tinha conversado com Deus ontem, quando eu parei para meditar, porque nós observamos aqui que logo mais cedo, na oportunidade da irmã Dilma, ela havia falado a respeito de buscarmos o nosso Criador. Aí depois o pastor Marco, ele tem a oportunidade aqui também, ele vem falando a respeito de relacionamento para com Deus. Ele citou os 3 atos, as 3 coisas que nós deveríamos buscar para que nós pudéssemos ter esse relacionamento para com Deus. Quem lembra? Emprego, família e reino. Se nós buscarmos isso aí, nós vamos ter um relacionamento para com o Senhor. E o que me chama a atenção é que quando alguém passa a descrever algo dessa tal importância, como esse salmista vem nos descrevendo, esse simples verso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Nós vamos entender que não é qualquer pessoa que está falando. Nós vamos entender que não é uma pessoa que não tem uma vida para com Deus. Nós vamos entender que não é uma pessoa que não teve nenhuma experiência. Não. É alguém que viu em Deus uma luz. É alguém que viu em Deus um caminho, uma lâmpada para os seus caminhos. Uma luz para os seus caminhos. E foi exatamente isso aqui que aconteceu com esse salmista. Por quê? Qual o contexto histórico para que ele pudesse descrever isso aqui? Na antiguidade, no tempo em que foi escrito esse texto, as pessoas não tinham energia elétrica como tem hoje. Mas só que elas procuravam seus meios de poder lidar com isso. E muitas das vezes essas pessoas precisavam se locomover dentro das suas casas, elas precisavam se locomover para ir, digamos, na casa de um vizinho, por exemplo, para sair de uma aldeia para outra. E nesses trajetos, principalmente à noite, elas precisavam ver o que estava à sua frente. Precisavam ver por quê? Porque o termo geográfico de Israel, de onde eles viviam, eram estradas cheias de pedras, pedregulhos, e eles precisavam ver onde estavam pisando. Eles precisavam enxergar aonde eles estavam pisando para que não pudesse se machucar, para que não pudesse vir acontecer algum tipo de acidente. E aí nós vamos entender que ele é tão sábio em dizer que tua palavra é lâmpada para os meus pés. Quando ele começa a nos dizer que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés, ele traz uma figura para nós, igreja, hoje, de que Deus está ao redor dele, clareando, dando direção, sendo luz, para que ele não possa se perder, para que quando ele possa andar, ele possa enxergar onde que ele está pisando. E a outra coisa que ele vem falando a respeito disso também, é que luz para o meu caminho. Que vai ter alguém que vai estar guiando, que vai ter alguém que vai estar direcionando, que vai ter alguém que vai estar onde deve andar. Que independente de onde ele vai estar, ou para onde ele vai, ele não vai se perder. E o que me chama a atenção aqui, é que essa pessoa, no qual descreveu esse verso, é uma pessoa que tem intimidade com Deus, e ele olha que para ele andar, para ele trilhar os seus caminhos, ele precisa andar em obediência. A obediência primeiramente a Deus, em obediência primeiramente à sua luz. Se não tem luz, eu não vou. Se não tem luz, se eu não estou enxergando, se não está demonstrando o meu caminho, eu não vou. Porque se eu for, algo de errado vai me acontecer. E aí ele, com toda a sua sabedoria, ele louva ao Senhor em forma de gratidão e reconhecimento, dizendo ao Senhor:
lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque se nós formos observar a magnitude, a grandeza de que Ele quer nos transformar, do que Ele quer demonstrar através desse verso, aí nós vamos entender que Ele está falando de alguém. E esse alguém, Ele quer demonstrar, Ele quer se revelar em todas as coisas. Ele quer se revelar em tudo e em todos. E a primeira coisa em que esse alguém, no qual a palavra vem falando aqui para nós, no qual o salmista vem descrevendo para nós aqui, a primeira oportunidade que ele tem, ele começa a se revelar para tudo que ele criou. Como assim, Wellison? Se nós formos voltar lá em Gênesis, capítulo número 1, nós vamos entender que a palavra vai dizer assim, e viu, vamos lá. Gênesis, capítulo número 1, versículo número 2. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Versículo número 3. Disse Deus: haja luz, e houve, haja luz, e houve luz. Aqui Deus me dá um entendimento de que Ele, o Senhor, está se revelando sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre tudo aquilo que Ele criou. A terra era sem forma e vazia, não existia nada, escuridão total, abismo total. Deus vê aquilo ali e começa a se revelar, João Paulo, naquele exato momento. E viu Deus que a terra era escura, e disse Deus: haja luz. Houve luz. Haja luz. Ponto. Houve luz. Deus se manifesta agora na terra, um ambiente de escuridão, um ambiente de abismo, e isso traz algo para nós, que até compartilhei com o pastor Marcos ontem. Falei: pastor, o senhor pensa dessa mesma forma? E demonstrei meu entendimento para com isso. Ele falou: eu penso da mesma maneira, penso da mesma forma. Digamos aqui uma tipologia. O que é uma tipologia? Tipologia é algo que está escrito, vivido no momento, mas que está demonstrando algo lá na frente, algo que irá acontecer. E aqui tem um entendimento de que há uma tipologia. O que é a terra? O que é o abismo? O abismo é o mundo no qual nós vivemos hoje. E o que é a luz? Que Deus diz: haja luz. A luz, Jesus, que viria para ser luz, que viria para trazer claridade, para demonstrar caminho, para mostrar coisas novas. De que forma, Wellington, você está falando isso? De que forma você quer trazer isso para nós? Porque sabemos nós que nós precisamos da luz. Cauã, me ajuda. Você me ajuda? Apaga todas as luzes, por favor. Todas. Todas. Aquela apaga. Deixa aquela ali, pode ficar. Irmãos, imaginemos nós aqui agora. Já pensou se nós vivêssemos dessa forma? Já pensou se as coisas fossem dessa forma em todo o tempo? O que seria de nós sem a luz? Viver em escuridão. Nós conseguimos andar, nós conseguimos fazer as coisas aqui na igreja. Pode acender, Cauã, por favor. Nós conseguimos fazer as coisas aqui na igreja. Houve luz. Porque nós sabemos, nós conhecemos o ambiente no qual nós vivemos. Mas já imaginou se nós andássemos sem essa luz?
em outros ambientes, vamos supor, depois das casas aqui, vamos andar no meio do mato ali para ver como é que vai acontecer, como é que vai ser. A mesma coisa da nossa vida espiritual. Antes nós éramos assim, nós andávamos dessa forma, nós vivíamos dessa forma, não sabíamos onde estávamos caminhando, para onde íamos, onde estávamos pisando. É exemplo disso que nós temos as nossas falhas da vida, coisas que nós fizemos de errado, e isso com certeza trouxe algum tipo de consequência para nós. E nós entendemos que tudo isso foi porque nesses exatos momentos de nossas vidas, de nossos erros, de nossas falhas humanas, que nós cometemos esses tipos de erro, porque nós não tínhamos em nós essa tal luz que nós estamos pregando aqui, essa luz poderosa chamada Jesus Cristo. E em muitos desses momentos, quando nós cometemos esses tipos de erro, quando nós cometemos esses tipos de pecado, é porque nós não tínhamos essa claridade, nós não tínhamos esse Jesus demonstrando o caminho no qual nós precisaríamos seguir. Eu vou descer aqui e vou pedir a alguém para que pudesse me ajudar. Alguém pode me ajudar? Eu vou tampar, vamos brincar um pouco. Quem vai? Pode vir, Gustavo. Posso? Pode ficar aqui que você vai. Tá chegando alguma coisa? Então pode acabar? Para ficar, tá? O que você, olhando essa cena, o que você pode compreender a respeito disso? Alguém pode falar? O que você entendeu a respeito disso? O que você compreendeu, espiritualmente falando? Você conseguiu enxergar alguma coisa, Gustavo? Se fosse para te pedir para você correr. Entendeu, irmãos? Mas para onde foi que ele foi? Desviou o caminho. Às vezes, é dessa mesma forma. Achamos que estamos no caminho certo, achamos que estamos andando de forma correta, mas sabemos que nós estamos batendo em tudo, nos machucando, nos destruindo. Mas de repente vem Cristo e nos mostra a luz. Onde está isso, Hélicio? Livro de João. Quem pode me acompanhar? João, capítulo número 1. Olha só. Não, João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo número 1. Olha só o que a Bíblia vai nos dizer a respeito de Jesus, a respeito da luz. Ela começa descrevendo assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha só, nele estava a vida. Falando de, aí depois já volta. E a vida era a luz dos homens. Continua.